Existe muita coisa que divide a tal da humanidade e que atinge todos nós. Entre essas coisas estão o ódio, a guerra ideológica, a violência, o racismo, a homofobia, entre outras que eu ainda não citei. Mas existe mais uma que não pode deixar de ser citada: o fanatismo. Mais do que isso, o fanatismo em nome de Deus, que se transforma em crime. O princípio segundo o qual o Estado é laico tem fundamento na justiça e na paz social. E é simples de ser entendido. Só não entende quem não quer. Todas as pessoas têm direito de ter uma religião ou de não ter nenhuma. Mas quando o Estado não é laico, ele tira das pessoas esse direito porque faz a opção por uma religião e se confronta com os que não são daquela religião e com os que não são religiosos. Atentados contra a democracia são mais amplos do que parecem. E quando surgem lideranças que tentam impor seus princípios ou sua falta de princípios, desrespeita-se a democracia. Não é óbvio? Reportagem recentemente publicada pela revista Veja, assinada por Ernesto Neves, nos mostra que o atentado de 11 de setembro de 2001, quando aviões atingiram as chamadas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, desencadeou o ódio aos muçulmanos. Aumentou significativamente o número de crimes de ódio contra os seguidores do Islã. Foram 28 crimes em todo o país no ano 2000, antes do atentado às Torres Gêmeas, portanto. Em 2001, esse número pulou para 481. No Afeganistão dos dias atuais, o fanatismo tortura, espanca e mata em nome do Deus dos muçulmanos. Nem todos os muçulmanos, evidentemente, torturam, espancam e matam, mas acabam pagando pelos muçulmanos que agem dessa forma. O que acontece hoje no Afeganistão é a mais precisa demonstração da consequência da mistura de credo religioso com Estado. Ou seja, as atrocidades e crimes que acontecem em consequência dessa mistura indevida. É bom lembrar o óbvio: crianças também estão entre as pessoas que pagam por esses crimes de ódio, numa idade em que não podem ter sequer a mínima noção do porquê de toda essa violência, desgraça. E elas pagam tantas vezes com a vida pelos crimes cometidos pelos fanáticos. Fanatismo político, ideológico, religioso ou de qualquer natureza desencadeia nas pessoas a incapacidade de raciocinar e de se tornarem humanas no sentido exato do termo. Tornam-se prisioneiras do fanatismo e dos ditames dos que cultuam e praticam o fanatismo. No Brasil não é diferente. Não existe a menor razão para religiosos se infiltrarem no poder. O catolicismo fez isso ao longo da história, influenciando ou mesmo determinando até mesmo o destino de governos, de reis, de rainhas e de príncipes. Os evangélicos entram agora em cena, aliás, há algum tempo, né? Da mesma forma que nem todos os muçulmanos são criminosos, também nem todos os católicos e evangélicos cometem crimes, óbvio, né? Mas a ambição e o poder contaminam e o crime passa a ocorrer. E quando ocorre, é praticado em nome de Deus. Tem também o nome de Deus o tal do João condenado pela justiça e acusado de praticar crimes sexuais durante o atendimento aos fiéis que iam à Abadiânia em busca de cura para os seus sofrimentos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Num documentário que está sendo exibido pela Netflix, o alcunhado João de Deus, durante entrevista, se diz vítima de injustiça e de conspiração e chega a se comparar a Jesus Cristo. Ele diz que até o Filho de Deus acabou na cruz por iniciativa dos que o acusavam injustamente. Mas até onde se sabe, não existe nenhuma acusação de que Cristo assediasse ou violentasse mulheres. O que significa que até as noções de culpa e de inocência são vilipendiadas, distorcidas e conspurcadas pelos fanáticos. Centenas de mulheres do Brasil e do exterior
denunciaram o alcunhado João de Deus pela prática de crimes de natureza sexual. E os fanáticos e os discípulos dos fanáticos dizem não acreditar no que elas relatam. Ou seja, o fanatismo sempre atua em duas pontas, na prática do crime e também na defesa dos que o praticaram. Sabe-se perfeitamente que o número de estupros no Brasil é muito maior do que mostram as estatísticas, por razões também muito simples de se entender. Mulheres são ameaçadas caso se disponham a denunciar, ou temem as consequências dessas denúncias, conscientes de que muitas e muitas vezes é atribuída a elas a culpa pelos crimes dos quais foram vítimas. Até mesmo uma das filhas do alcunhado João de Deus denunciou ter sido vítima dos seus abusos. Tem todo o direito de pedir indenização por tudo o que ela passou, porque, segundo os seus relatos, foi obrigada até a fugir do pai e amargurou períodos de miséria durante os quais não tinha sequer o que comer. As demais mulheres que denunciaram os abusos, apesar de conhecerem os riscos a que estavam sujeitas, não estavam atrás de indenizações, embora merecessem essas indenizações pelo que passaram. Mas a motivação era bem outra: justiça, e impedir que outras mulheres enfrentassem a mesma amarga realidade num país que alegra muito quando se sagra campeão nos esportes, mas que está também entre os campeões desonrosos em feminicídio, estupros, exploração infantil e outros crimes que, evidentemente, não honram a subida aos pódios. Em 1999, eu lancei meu primeiro livro, A Festa de Fim do Mundo. Versava sobre uma época em que as coisas andavam tão ruins que as pessoas concluíram que era plenamente justificável festejar o fim do mundo em vez de lamentar que ele acontecesse. Ao longo da história, muitas foram as vezes em que se previu inconsequentemente o chamado fim dos tempos. E isso se repete agora, diante de tantos crimes que ocorrem. A propósito, esse meu livro foi lançado às vésperas do ano 2000, quando, mais uma vez, se falava com insistência que o mundo ia acabar. Será que nós estamos diante da necessidade de comemorarmos mais uma vez uma festa pelo fim do mundo? Que cada pessoa possa decidir por si própria se quer participar dessa festa. Visite o site deumjeitofácil.com.br. Lá é tudo alegria e felicidade.